Vamos lá. Saudações a você, meu amigo e minha amiga que acompanha o portal Boca no Trombone. Olha nós aqui outra vez e mais uma vez para falar de assuntos importantes que tenham a ver com a sua vida. Nesse momento o país está passando por um processo histórico para a escolha do novo presidente da República ou para a reeleição de um presidente da República. A região dos Campos Gerais, conhecida historicamente por ser a capital cívica do estado do Paraná, não está a parte deste processo. Muito pelo contrário. Você que acompanha o portal Boca no Trombone tem acompanhado ao longo dos últimos dias e tem participado intensamente de muitos debates. E aí, como é que está na sua casa? Como é que está no seu trabalho? Qual é a sua opinião sobre o processo democrático? Hoje nós vamos entrevistar aqui, nós temos a honra de entrevistar duas personalidades da sociedade pontagrossense. Duas mulheres de garra, de força e que estão neste momento chamando a sua atenção para algo que é fundamental. Ei você, não fique em cima do muro. Ei você, participe do processo para o qual você está sendo convocado. Eu tenho a honra de receber no portal Boca no Trombone Sandra Queiroz e Keila Ávila. Tudo bem, meninas? Tudo bem, tudo bem. Muito bem. Obrigada por nos receber aqui, Marcos. Muito obrigado. Então, um abraço a todos os nossos ouvintes, pessoas que estão seguindo, etc. Vou contar para a senhora, ou você, Sandra, um detalhe. E isso já tem a ver com a nossa característica. Nós trabalhamos com jornalismo participativo e isso nos faz diferente em alguns aspectos. Nós somos hoje a página o portal de notícias com o maior engajamento nas redes sociais. Então, aqui, possivelmente, muitas pessoas vão participar dessa conversa com comentários e depois a gente vai falar sobre isso. Mas eu gostaria que você, Sandra Queiroz, pudesse falar em algumas palavras ou em quantas você quiser, qual é o motivo do seu engajamento com a causa da votação, com o chamamento da votação para esse dia 30? Por que você está envolvido nesse processo? A minha história com a política e o meu engajamento com a política é muito antigo. A minha família é uma família de políticos. Eu sou Vilela, Cunha, Guimarães, tudo que tem. Todos os prefeitos da cidade, de uma certa forma, tiveram algum parentesco comigo. E aqueles que não tiveram, a gente participou da política, como eu participei do governo do Joselito Canto, assim como participei do governo do Pessutti, aquele mandato tampão do governo do Pessutti. Então, quer dizer, eu gosto de política. Eu sempre digo que numa próxima encarnação me deixem, eu não quero mais todo esse trabalho que eu tenho até hoje e eu quero fazer política, fazer uma política saudável, produtiva, séria. É essa a nossa intenção. Então, quando nós podemos participar e dar a nossa contribuição, como aconteceu por ocasião do ano famoso de 1988, da nova Constituição brasileira, ou então quando toda essa esquerda chegou no Brasil, um avião cheio de esquerda, não sei por que não caiu, mas não caiu, estão aí. Então, quer dizer, nós já vínhamos treinando, estudando, pensando o que era melhor para o Brasil, já naquela época. Então, o Brasil, de uma certa forma, já foi salvo de virar uma Venezuela ou uma Argentina várias vezes. Claro que agora nós não podemos nos omitir, porque nós estamos novamente correndo um grande perigo de uma socialização geral. E isso não é ruim só para nós, é ruim para todos nós, principalmente para aqueles mais necessitados. Haja visto, a gente vendo esse quadro do Brasil todo, o Nordeste, ele está muito mais socializado que nós. E eles têm um meio de vida melhor que o nosso? Eles têm emprego, eles ganham melhor? Não ganham, não ganham. Então, o próprio Brasil nos prova que o melhor para nós é nós sermos produtivos, é nós sermos sérios e trabalhadores. É assim que a gente cresce, é assim que a gente melhora de vida. Então, eu não posso me omitir disso. É isso. A gente vai voltar a falar sobre isso daqui a pouco, porque eu também preciso pedir para que converse com você, olhando no seu olho. Keila Ávila está
novamente envolvido em causas importantes, Keila. E neste momento você está juntamente com um grupo que é suprapartidário, e você sabe o que isso significa? Significa que tem mais de uma corrente, mais de um grupo envolvido num comitê em apoio à candidatura, em apoio à reeleição do presidente Jair Bolsonaro. E esse comitê aqui nos Campos Gerais tem se tornado referência. E também a região dos Campos Gerais é referência pela votação que Bolsonaro tem em relação ao Estado, em relação ao restante do país. Os números do primeiro turno mostram isso. E aí, Keila, por que se envolver em tudo isso? Bom, hoje muito mais confortável, né, Marcos? Não estou mais candidata, estou ativista novamente, como eu sempre fui. Não é de agora que a gente vem nesse trabalho com o comitê e com o grupo que está dentro do comitê. Desde 2018 nós estamos juntos, já estivemos nessa luta em manifestações, em paralisações, enfim, é o mesmo grupo que vem trabalhando e isso só fortalece cada vez mais. E não poderia ser diferente, né? O fato das eleições acabaram para mim, mas o nosso presidente continua, né, na ativa, e a necessidade de se defender o nosso Brasil e o trabalho que foi feito durante esses 4 anos para que tenha continuidade. Mas hoje, estar ativista aqui, muito mais, é para falar e chamar a atenção das pessoas que num universo de votantes, 30 milhões no Brasil todo não votaram. Gente, 30 milhões. Porque é muito fácil você pagar R$3, você ficar inadimplente, que te barra em várias outras situações, e você deixar de fazer o teu dever para você poder exercer os teus deveres, fazer o teu dever para exercer os teus direitos, cobrar os teus direitos. Isso é muito importante. E eu chamo a atenção de uma classe aqui, Sandra, muito especial, que a gente sentiu, que é nossos amigos, que você sabe que eu tenho um carinho imenso, os nossos amigos caminhoneiros. É importante, o teu voto faz a diferença, sim. Volte para casa, esteja em casa, vá votar. Não deixe, estimule a tua família a ir votar. Essa é a importância de você parar nesse dia 30, aonde você estiver, porque as pessoas não fizeram aquele cadastro que teve no mês passado, os votos em trânsito, né? Mas é muito importante aos nossos amigos empresários, Marcos. No dia, agora na segunda-feira, às 18 horas, inclusive, vamos estar reunidos no Sindiponta. Convido você, empresário, a fazer parte para uma conscientização do teu funcionário, um trabalho que a gente está fazendo de ir votar. Ok. Nas imagens com o trabalho técnico de Erivelton Martins, você acompanha algumas cenas das mobilizações que já foram feitas por este comitê suprapartidário em apoio à candidatura de Jair Messias Bolsonaro aqui na região dos Campos Gerais. E Sandra, eu lhe pergunto, você que já acompanhou outros momentos importantes da história, gostaria que você fizesse um recorte sobre a região dos Campos Gerais. Mais uma vez, muitos empresários, muitos grupos, muitas entidades se reúnem novamente. O que você tem a dizer sobre esta mobilização especificamente neste momento? Eu penso assim que talvez nós tenhamos que nos penitenciar por não termos percebido até então que a situação dos nossos funcionários, sabe, com o preço do gás, com o preço da gasolina, com alguns preços, não estivesse bem explicada. Para os empresários que estão na lida, para nós, a gente tem uma consciência maior de que o mundo está muito complicado. Eu fui em março para os Estados Unidos, fui em maio para a Europa, eu tenho viajado um pouco e tenho visto. Eu nunca vi 11% de inflação nos Estados Unidos. Mas o nosso funcionário não viu, nós não comentamos com eles. Um boné que custava $5, custando $35. A comida absurdamente cara. Então, quer dizer, não chegou a notícia, talvez, para o nosso povo, para o nosso trabalhador, que o mundo, com a pandemia, saiu do eixo. O mundo enlouqueceu com relação aos preços. Entende? Mesmo para nós, produtores rurais, o adubo ficou um absurdo. E ainda veio a tal da guerra na Ucrânia. Então, quer dizer, o nosso presidente, pegou um país numa situação calamitosa. Primeiro, com todo aquele rombo de todas aquelas doações dadas pelos governos petistas anteriores.
Sabe, Banco do Brasil quebrado, Petrobras quebrada, e deu Petrobras para a Bolívia, e deu isso para aquele outro. Só quem se saiu bem foi a família do Lula, que enriqueceu, porque o resto do Brasil empobreceu. Quer dizer, nós não demos conta de passar tudo isso para o nosso pessoal, talvez não tenham percebido essas questões. Então, o que eu vejo é que a gente sobreviveu à pandemia muito bem, graças a um fantástico ministro da Economia, que foi o Guedes. Nós demos conta de segurar o país com todas as nossas dificuldades, muito mais que a própria Europa e que o próprio Estados Unidos. E muito mais que os países da América do Sul, que estão todos balançando. Entende? Então quer dizer, esta informação de que o nosso presidente, com o ministério dele, conseguiu dar conta de um país balançando, a gente talvez não tenha passado de uma forma clara para a nossa gente. Okay. Então, hoje, talvez a gente sofra por essa questão, porque, às vezes, eles veem, a minha própria funcionária, a dona Sandra, as coisas estão muito caras, mas não estão caras para nós. Estão caras para o mundo. Ok. Algumas coisas ainda serão esclarecidas durante essa conversa, mas neste momento, Keila Ávila, eu lhe pergunto sobre a unificação deste país. Na verdade, nós estamos acompanhando as imagens que o Erivelton colocou na tela das ações do Comitê Pró-Bolsonaro. E esse comitê, que é suprapartidário, ele reúne integrantes de diversas entidades e diversos grupos. Mas a pergunta é, como transformar esta unificação e conversar com um grupo que está do outro lado, um grupo que está vendo uma outra situação, um grupo que, de acordo com os números do primeiro turno, inclusive, é um grupo majoritário neste momento no país, a não ser que as pesquisas mostrem outra tendência daqui para frente. Mas a pergunta é, como unificar o país diante desse cenário? Pronto, estamos convidando todo mundo para votar. E aí? Então, o que a Sandra falou, Marcos, é uma coisa muito importante da conscientização. As pessoas têm que aprender a pesquisar e ver a verdade. Os reflexos de toda essa pandemia, quando você fala em combustível, a gente ouve uns absurdos nas propagandas eleitorais, acusações, porque pós-eleições o combustível vai subir. Não foi o reflexo das eleições que fez subir ou baixar. É um reflexo muito maior e as pessoas têm que entender o porquê que o nosso combustível ficou caro, por que as coisas aconteceram no país. E como diz a Sandra, nós sobrevivemos num momento muito delicado e conseguimos sobreviver e sair dessa pandemia sustentando um país inteiro. E quem fez isso foi os administradores que lá estão. O nosso presidente Bolsonaro, o nosso ministro da Economia, que foi realmente, ele se superou. Esta importância da conscientização das pessoas pesquisarem a verdade sobre a inflação que nós estamos vivendo, sobre o combustível que ficou caro e por que ele agora teve recuou, o porquê que isso aconteceu, por que teve amenizou a questão dos fertilizantes, tão importante para o nosso Brasil, que é um Brasil agropecuário. Né? As pessoas têm noção da dificuldade que foi, inclusive essa importação, né, dos fertilizantes, como que se deu? Não, é muito fácil bater num presidente que vai visitar um outro presidente que está colocando o país em guerra, mas a parte disso existia uma negociação muito importante. Por que isso aconteceu? E o reflexo disso veio. Chegou os navios com os fertilizantes, não é, Sandra? Que abasteceram o nosso país. Mas naquele momento foi importante o nosso presidente estar lá, conversando com o presidente mesmo do país que estava em guerra. Né? Então, as pessoas têm que parar de ficar só escutando e realmente entrar no Dr. Google e pesquisar a realidade do que estava no Brasil. Eu peço para que você, na verdade, converse com as fontes confiáveis, como é o portal Boca do Trombone. Exatamente. Pelo amor de Deus, também. Não caia em notícias levianas. O nosso trabalho aqui, pelo contrário, é justamente trazer notícias qualificadas. E eu estou conversando com uma pessoa que tem bagagem. Sandra Queiroz, eu queria que você falasse, respondendo, porque tem muita gente que acompanha a gente que tem pensamentos diferentes do nosso e, enfim, cada um tem o direito de pensar conforme quer. Mas eu gostaria que você respondesse com base na sua grande experiência de vida e também na grande participação que tem em favor da sociedade
sobre aquelas pessoas que têm dúvidas em relação, porque se você percebeu bem, nós estamos entrevistando duas mulheres que apoiam, que manifestam apoio claramente, que pedem voto, inclusive, em favor de Jair Messias Bolsonaro. Eu gostaria que você falasse diretamente para aquelas pessoas que acreditam que o país perde em direitos ou perde em liberdades e perde em direitos civis com a reeleição de Bolsonaro. Na sua avaliação. Eu gostaria de esclarecer uma questão. Nesta minha vida contra a esquerda, porque, na verdade, foi uma vida contra a esquerda, eu aprendi muito claro o seguinte, por sinal, o Lenin era uma premissa dele. Acuse o seu adversário daquilo que você é. Acuse-o antes que ele te acuse. Meça-o pela tua régua. Então, para mim fica muito claro quando o Lula, num debate, olha para o Bolsonaro e diz, você é ladrão, porque ele está medindo outro pela régua dele. Na verdade, o ladrão é ele, mas ele tem que acusar antes. Isto é uma ferramenta de esquerda, eles aprendem no primeiro momento. Então, tem algumas questões muito engraçadas. Se você for num debate com alguém da esquerda, você vai notar que o cara na mesa só pergunta para o companheiro dele, porque ele quer oportunizar a falar o que ele bem entende. E ele acusa o adversário do que ele é, antes dele ser acusado. Tanto que quando Moro apareceu na frente do Lula, ele meio perdeu o chão. Porque ele estava acusando o Bolsonaro do que ele é. Eles querem colar no adversário a pecha daquilo que ele é. Ele é um ladrão condenado. E ele quer botar essa pecha na cabeça do Bolsonaro. E não está absolvido. Então, isso tem que ficar muito claro para as pessoas no momento da decisão. Como é que você vai ensinar um filho a não roubar se você vota no ladrão? Que moral tem você para não querer que roubem na tua casa se você vota no ladrão conivente com o PCC e com todo tipo de máfia que rouba o país? Então, quer dizer, eu acho que este raciocínio tem que vir à tona. Eu não posso chegar e ouvir, mas os dois roubam. Não é assim. Um é o ladrão que acusa o outro antes de ser acusado. E eu vejo que o brasileiro está aprendendo a ser perspicaz e ele tem que adquirir essa perspicácia e esperar que o coração dele fale. Ele sabe quem é o ladrão e quem está mentindo. É assim. Para você que acompanha o portal Boca no Trombone, nós estamos conversando com duas pessoas de grande envolvimento social, Sandra Queiroz e Keila Ávila, que pertencem ao movimento suprapartidário em favor da candidatura do presidente Jair Bolsonaro à reeleição. Elas estão aqui hoje com o objetivo de conversar com você sobre a importância de votar. E é claro que nós não temos... continuar debatendo, a gente pode e poderíamos ir muito longe nisso. A importância de votar no Bolsonaro, hein? Se você está pensando em outro, fique em casa. Keila, eu quero que você, de uma forma geral, sintetize um pouco dessa nossa discussão e converse com as pessoas, chamando com o objetivo que você veio aqui, que é conversar com a nossa audiência, conversar com você que tem opiniões diferentes. Você tem à sua disposição um grande número de pessoas que estamos acompanhando agora para falar direto e reto. Então, assim... Peraí um pouquinho que eu tenho que fazer uma chamada, que aqui agora a gente tem uma outra chamada. Keila Ávila, bote a boca no trombone. Olha só, gostei disso. Então, principalmente, para você cobrar os teus direitos, você tem que exercer os teus deveres. Ir votar é um dever, assim como cidadão. Pesquise. Mais uma vez eu vou falar para vocês. Hoje o Brasil tem um endividamento, Marco, que ele paga de juros mais de 500 milhões por mês. Por que ele paga 500 milhões por mês? Não, o ex-presidente Lula, condenado, ele não pagou a dívida externa, ele endividou a interna. Por isso que isso acontece. Por que existe um endividamento de 931 bilhões de furo dentro da Petrobras? Pelo amor de Deus. Por que nós não temos refinaria no Brasil?
Essas coisas têm que ser pesquisadas e estudadas de fontes seguras, não numa fonte só. Vá ver o que realmente aconteceu na refinaria de Passadina, na Abreu e Lima, que era um orçamento de 30%, cresceu 7 vezes mais e só 30% foi cumprida dessa construção. Aonde foi esse dinheiro? As pessoas têm que parar de se iludir, de dizer, eu comia picanha na época do governo. Eu tinha minha casa própria, eu estudava. Não, você se endividava. E eu te digo isso de cadeira, porque eu faço parte de uma financeira e sei disso, que durante os últimos 16 anos do governo anterior, na oposição, ele endividou o povo. Hoje o povo está nas financeiras que não conseguem fazer nada, arrebentado. Então você não comia picanha, você se endividava para comprar tua carne, você se endividava para comprar tua casa, você se endividava para pagar uma faculdade, que inclusive agora o governo Bolsonaro abonou as dívidas do FIES para os alunos. Então tem uma série de coisas que você tem que ver a realidade e parar de se iludir e viver de ilusão. Né? Você pegou um dinheiro que não era teu, você emprestou e está devendo lá hoje muito. O endividamento do brasileiro é grande e não é de agora, dos últimos 4 anos. Isso vem anterior, só está se rolando. Então, faça para você exigir os teus direitos, você quer um governo sério, você quer... Então, primeira coisa, vá votar e vote certo. Ok. Este é o portal Boca no Trombone. É claro que eu não vou encerrar sem antes pedir para que Sandra Queiroz apresente a sua consideração final. Lembrando que aqui você precisa botar a boca no trombone. Que bom, eu agradeço imensamente o teu convite e a possibilidade de estar aqui falando para o nosso povo. E eu me sinto bem no microfone, assim como eu me sinto bem falando de política, falando das experiências que eu tive na vida. E hoje eu sou uma pessoa de quase 70 anos aí, mas penso que ainda vou conseguir, por mais um tempo... Queimar muita lenha. Contribuir com as minhas habilidades e com os meus conhecimentos para que todos nós tenhamos uma vida melhor. Ok. Obrigado às duas por terem Obrigada, vindo aqui. Marco, pela oportunidade. E obrigado a você pela companhia, pela audiência. Obrigado por você que faz parte desta grande família do portal Boca no Trombone. Eu peço para que você, é claro, seja nosso seguidor e seguidora também no Instagram. E é claro que também peço, se você ainda não faz parte dos nossos grupos no WhatsApp, faça parte desses nossos... Gente, meninas, muito obrigado. Obrigada, meu querido. Obrigado a você. Até a próxima oportunidade. Aonde que você trabalhava, Erivelto? Não, Erivelto ele é o Pimentel.